Na parte do manejo da irrigação, nós temos alguns comentários importantes. Essa é uma parte da irrigação que ela tem que ser bem feita para poder cumprir esse objetivo do que foi planejado, do que foi pensado, assim como permitir que os recursos que foram utilizados estão sendo corretamente convertido isso em melhores produtividade, menores de perda, assim como melhorias das condições de vida dos nossos agricultores. Porque a irrigação, que a gente já comentou nas suas vantagens, permite, além do que a gente comentou, melhoria nos padrões de vida dos nossos agricultores, seja pela renda, seja pelo conforto, pela ergonomia e pela facilidade aí, de produzir nas entre-safras. Então, uma irrigação bem manejada vai cumprir com esses objetivos. O que é o manejo em si? O manejo, na verdade, são técnicas utilizadas para poder monitorar e fazer cumprir ali o planejamento da irrigação. Aí a gente vai comentar aqui algumas técnicas que permitem a gente conseguir esse objetivo. O primeiro é falar do balanço hídrico. O que é o balanço hídrico na irrigação? Ou seja, a gente tem que monitorar a nível local de propriedade ou a nível regional, mas nesse caso nosso é melhor a nível de propriedade, a quantidade de chuva mês a mês e fazer aí os ajustes necessários para poder fazer irrigação para complementar aí para cada cultura, claro, para cada fase da cultura também, a umidade ideal através da irrigação. Ou seja, se a gente não conhece os índices de chuva daquela localidade, daquela região, a gente obviamente pode estar irrigando abaixo ou acima também da capacidade, né? A outra questão é que os índices de chuva estão atrelados aí à evapotranspiração, que a gente já viu, e assim como os índices da cultura, né? Como a idade correta, né? A época, a estação do ano e tudo mais, a insolação, os ventos. Então, tudo isso é passível de monitoramento. Nesses casos, a gente sugere um monitoramento a nível local apenas da chuva, e nós temos dados do ponto de vista técnico de ATER para poder aí fazer as outras aferições, principalmente com as estações meteorológicas do INEMA e do Instituto Nacional de Meteorologia. Outra questão importante no manejo da irrigação é fazer com frequência aí, eu recomendo sempre anual, de análise química e física do solo, assim como análise química e física da água. Por quê? Isso permite conhecer a água da irrigação, quais são a composição nutricional, assim como os índices salinos, para diminuir o risco de salinidade do solo e solidificação, obviamente, e permitir, com as análises química e física do solo, conhecer esse solo depois que ele está sendo irrigado. Ver o reservatório nutricional, ver a questão física, do que a gente chama de caracterização física ou hídrica, né? Qual é a capacidade desse solo de suportar água, qual é a capacidade de drenagem desse solo, né? É a drenagem natural, a capacidade dele de ser poroso, quantidade de poros, de macro e microporos, ou seja, a gente se cercar de todas essas informações. E isso, obviamente, não é caro para o agricultor. Ele tem um custo considerável, como qualquer outra análise, mas é necessário que se faça para poder corrigir eventuais falhas ou danos que se possam ocorrer no sistema, ainda que preventivo. A outra questão muito interessante é que é a questão do monitoramento do sistema. O sistema de irrigação ele sofre o desgaste natural das peças, conexões, registro, né?
Pode acontecer entupimento de bicos dos emissores. Quando é uma fita gotejadora, pode acontecer de danos ali que possa perfurar essa fita, por exemplo, essa tubulação, né? Danos no traços culturais, uma roçada, do pisoteio da área, na época da colheita, né? Ou seja, a gente tem que monitorar se há danos ao sistema e fazer as correções necessárias. Porque o sistema ele é pressurizado, ou seja, a gente gasta energia para poder injetar uma pressão no sistema para poder conduzir a água. Então, se o sistema tem uma falha, por exemplo, de um bico entupido ou um vazamento ou em uma tubulação, isso significa que está acontecendo ali uma perca de pressão, que a gente chama em outras palavras de perca de carga, que essa água não vai ser conduzida corretamente ao seu destino final. Se eu estou perdendo carga, perdendo força, perdendo energia para poder conduzir a água, significa que a bomba está funcionando também, né? Então eu tenho dois gastos, um gasto de energia, porque a água não chegou no destino correto, na quantidade certa, e o outro que eu estou perdendo água. Então a gente tem que evitar sempre isso, fazer as correções sempre com o sistema. O interessante é que se corra a área onde está sendo irrigado com o sistema funcionando para poder ver esses eventuais danos que possam acontecer ao sistema e fazer a correta substituição das peças. Isso de forma sempre preventiva, né? O manuseio dessas peças também é importantíssimo, né? As peças com o sistema são fixos, sempre manejar de uma forma bem cuidadosa para evitar esses danos e a mudança de posição dessas peças também. Porque tudo isso influencia no destino correto da água e no consumo de energia também, já que o sistema é pressurizado. A outra questão, a gente precisa também conhecer, através desses estudos, qual é a capacidade de retenção de água desse solo, que a gente chama de curva de retenção de água no solo. Ou seja, se eu não conheço a minha capacidade de armazenamento desse solo, eu posso estar irrigando uma quantidade de água além da capacidade dele armazenar. Então, significa que aí vai ter um excesso. Se há um excesso, isso pode ser prejudicial para a planta, né? A água pode competir ali pelo mesmo espaço com oxigênio, pode faltar aí oxigênio, obviamente, faz troca gasosa próxima ao sistema radicular. Então, a gente tem que evitar essa questão. Assim como também, se eu não conheço a capacidade desse solo reter água, eu posso estar irrigando bem menos. Se eu irrigo bem menos, obviamente a planta não consegue produzir como deveria produzir. Então, a irrigação ela não foi eficiente. A outra questão importante que a gente tem que se monitorar é a questão da resistência desse solo à penetração, que a gente chama, né? A dureza, a capacidade de compactação desse solo e, obviamente, o grau de compactação. Solos compactados, que ele pode ser natural, né, mas pode ser antrópico, pode ser causado pelo homem, a gente precisa corrigir para poder permitir a drenagem da água. A água da irrigação, ela tem, nesse caso nosso, tem que chegar ao destino que é exatamente o sistema radicular para poder acontecer a absorção. E se a gente tem um solo com impedimento desse, a água vai ficar superficial, vai acontecer o escorrimento muitas vezes, e a água não vai chegar nas raízes, então a gente tem uma absorção deficitária. Quando acontecer isso, nós obviamente vamos adotar uma melhor técnica para poder descompactar esse solo, que pode ser principalmente pela questão das adubações, cito aqui as plantas de cobertura e as leguminosas de modo geral, adubação verde, muitas plantas descompactadora. E em casos drásticos, a descompactação mecânica, através de mecanização agrícola, né? A gente pode acontecer dessa forma. Então, a gente vai estar sempre monitorando também essa questão. Porque, principalmente pomares cítricos irrigados, onde há um trajeto de máquina, de colheita, e o solo, a depender da sua textura, né? Solos argilosos tendem a ser mais compactados que solos arenosos, e ainda mais úmido. Então isso às vezes é quase que comum acontecer a compactação através do manejo em si da cultura. Então a gente pode adotar as técnicas possíveis. A outra questão é
a capacidade desse solo de infiltrar água. A gente tem que observar isso e monitorar isso também. É o que a gente chama de infiltração básica, né? Isso depende muito da porosidade desse solo, depende muito da quantidade de água que está sendo correta, porque a depender desse tipo de solo, a gente pode estar utilizando um sistema que não seja o melhor para aquele tipo de solo, né? Por isso que é importante estudar, obviamente, essas características. Então isso é corrigível também e monitorado. E por fim, na parte do manejo da irrigação, tem uma questão imprescindível que é fazer anotações da área, anotações do talhão, anotações da parcela, para poder você criar ali um prontuário, criar uma ficha, um caderno que possa permitir ali conhecer o histórico da área e fazer, obviamente, no planejamento essas correções. Então, o manejo da irrigação, em poucas palavras, é dessa forma que a gente faz. Bom, aí na irrigação, além da parte do sistema, da funcionalidade do sistema, dos benefícios, essas características, nós temos também uma outra parte da irrigação que é chamada manejo da irrigação, que é a parte mais importante do que a própria condução da água em si. Então, o bom manejo da irrigação é resultado de um bom sistema, um sistema bem eficiente e eficaz na condução da água. Para isso, nós estamos vendo aqui na propriedade que tem uma manutenção em si. Nós temos aqui, por exemplo, a troca, a substituição dessas peças, que é chamada de união dentada, né, que pega da tubulação secundária para as linhas laterais. Aqui nós temos também um exemplo clássico da substituição das linhas laterais aqui danificada por algum efeito mecânico, biológico ou desgaste natural dessas peças. E vocês podem observar, nós temos aqui o exemplo clássico desse tipo de gotejador, né, que está sendo substituído por um novo em virtude dessas características normais que estão sem funcionar. Então aqui nós temos um sistema por gotejamento que permite aí a melhor condução da água dentro daquelas características que a gente já comentou, principalmente na parte teórica. Vocês podem observar também aqui a substituição dessa tubulação da linha de derivação pela uma tubulação nova, porque a gente tem obviamente danos mecânicos visíveis aqui que não permite mais a utilização dessa tubulação. As linhas laterais também estão sendo substituídas. Então esse reparo, esse tipo de reparo, tipo de monitoramento em irrigação, ele tem que ser constante. Por quê? Por dois motivos. A irrigação pressurizada, como a gente chama, sob pressão, que é através da bomba, ela só funciona perfeitamente se o sistema estiver fechado, estiver intacto, estiver sem danos mecânicos. É o que a gente chama de um sistema sem perda de carga por vazamento. Então, tem uma tubulação dessa danificada, a água vai ser jogada, vamos chamar assim, em local inapropriado, que não é a base da planta, e além disso fragiliza, diminui a pressão para conduzir a água no seu destino correto. Bom, no sistema de irrigação nós temos a montagem dele no campo. Ele segue uma sequência lógica do dimensionamento agronômico e hidráulico que a gente chama. Nós vamos ver aqui um exemplo de uma malha hidráulica que a gente já está instalada aqui nessa propriedade, na qual nós temos uma linha de sucção, que é a que succiona a água da irrigação do tanque, da piscina, uma linha de recalque, que é essa linha de recalque é entre a linha de sucção e o primeiro trecho da linha principal, e nós temos aqui uma linha principal que passa exatamente aqui, na qual divide esse talhão, e aqui nós temos uma linha de derivação, na qual nós vamos ter aqui o dimensionamento das linhas laterais. Na sequência lógica, quem conduz a água até a planta são as linhas laterais de irrigação que estão aqui. Essas linhas laterais também são calculadas baseado nos critérios hidráulicos e agronômicos que a nossa equipe está apta para poder
fazer esse dimensionamento, caso tenha necessidade nas propriedades na qual a gente trabalha com assistência técnica. A nossa equipe, obviamente, está pronta para poder contribuir e através também do nosso parceiro, contribuir da melhor forma possível para poder a gente ter sistemas mais eficientes no uso da água e com técnica de manejo para poder corretamente conseguir os objetivos da irrigação. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.